mais eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Amém, amados? Podem assentar. Eu vou aproveitar que a Juliane está aqui hoje no culto. Ela é a líder do Ministério Infantil de todas as igrejas. Então, nós vamos ter um grande evento de crianças agora no dia 14. E eu quero que a Juliane, então, dê uma palavra, se possível for, até sintetizar o que a gente vai ter lá na fazenda. Amém. Boa noite, igreja. É a nossa festa infantil, nosso culto Kids, um evento totalmente evangelístico. É uma ferramenta que o Senhor tem usado já há alguns anos e nós estamos aproveitando o nosso espaço lá na fazenda para atrair pessoas não crentes. Esse é o principal objetivo da festa. Não é só dar um dia de alegria para as crianças, entretenimento, mas principalmente conduzir as crianças e levar as crianças a uma palavra de salvação, de arrependimento, conduzir elas até Cristo. E com isso, a gente acaba trazendo os pais, os tios. Então convide o vizinho, né? Sempre tem uma pessoa na rua que tem um monte de criança, convida. O evento é totalmente gratuito. Leve essa pessoa, conduza essa pessoa, seja um instrumento do Senhor para abençoar uma família, para que essas famílias tenham memórias depois e se lembrem de alguma forma, aquele dia eu passei um dia com Cristo. Então é isso, fica o convite também. Você que é da igreja não pode deixar de apoiar, você pode ajudar orando pelo evento, contribuindo, nos abençoando com docinho. Esse ano nós estamos com uma meta de atingir 500 crianças. Ano passado nós atingimos cerca de 300 crianças, fora os adultos. Então é um esforço grande que temos feito, mas vai ser tudo para a glória de Deus. Então nos ajude, amém? Amém? Amém. Eu vou chamar também o pastor Celso para vir aqui, porque no fim do mês de outubro nós vamos ter o encontro de casais. Então, quem não participou ainda, tem a oportunidade de participar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. No último final de semana de outubro, dias 27, 28 e 29, nós estaremos realizando o encontro de casais. E é uma bênção na vida das famílias, dos casais que já fizeram. Nós, como igreja, nós temos interesse em fortalecer sua casa e fortalecer o seu casamento. Nós estamos te dando a oportunidade de elevar o seu casamento a outro patamar. Então, participe desse trabalho, me procure no final do culto para eu te dar maiores orientações. Você vai separar ali um final de semana onde vai estar você e o seu cônjuge ali juntinhos para ser ministrado pela palavra de Deus e também ter uns momentos românticos, coisa que com certeza o tempo não tem deixado você fazer no dia a dia. Então participe desse projeto, tem poucas vagas. Nós temos vagas para 30 casais e já temos 26 na lista. Então, se você ficar de fora, não me procurar, você pode não participar se você demorar a nos procurar. Outra coisa, no próximo sábado, nós temos a nossa reunião com os homens aqui, o nosso culto dos homens. E também, simultâneo, o culto das mulheres. É todo o primeiro sábado do mês. Então você, homem, quantos varões temos aqui? Levanta a mão. Tem uns que não levantou não, vocês não são varão não, homem, gente? quantos Quantos homens? Varão é coisa a mão antiga. aí, me ajuda aí, gente. O mundo está tão esquisito. Varão é que só o o pastor varão não Petras. levanta a mão. Então, me ajuda aí, em nome de Jesus. Quero ver vocês aqui no sábado. É um momento de bênção. Nós nos reunimos, trazemos um salgadinho, um bolo para compartilhar a palavra do Senhor. É um momento também incrível. E se você vir uma vez, você não vai faltar mais. E de igual modo, as mulheres também estarão aqui com a pastora Neide. Amém. Vai, Barreto. Deixa eu aproveitar aqui. A Jade me lembrou. Irmãos, nós estamos no Setembro Amarelo.
e a nossa juventude está promovendo algo muito especial para os nossos jovens. Tivemos uma gincana semana passada, e essa semana agora, dia 30, nesse próximo sábado, nós vamos ter a participação da psicóloga Grace Dias. Ela estará ministrando aqui uma palestra com o tema Você é um bom motivo para viver. Não é isso? Você é um bom motivo para viver. Então você jovem, a galera jovem, convide pessoas para estarem aqui com a gente, pessoas que estão passando por problemas emocionais. Você também, que independente da tua idade, se você quiser também receber uma palavra aqui nesse próximo sábado, eu espero vocês. Deus abençoe. Amém. Então, amados, a gente tem uma série de programações e às vezes a gente acaba esquecendo de alguns compromissos, né? Mas eu queria lembrar para você que domingo agora, a maioria nem se inteira disso, né? Mas é renovação do conselho, e a gente não dá importância aos conselhos de uma cidade. Quantos estavam sabendo que domingo é eleição para o conselho municipal? Conselho tutelar. Você vê que é uma minoria. Você sabia da importância do conselho tutelar? Em alguns casos, o conselho tem mais poder do que o prefeito da cidade. Determina, e hoje, os conselhos são dominados pela esquerda completamente, porque o povo de Deus fica alheio. Nós temos pastoras que estão se candidatando, nós temos pessoas do nosso meio que está se candidatando. É importante você se inteirar disso. Os conselhos são fundamentais. Vocês querem ver uma outra coisa que o povo de Deus fica alienado? Em breve vai ser escolhida a próxima reitoria da Universidade Federal, agora no mês de outubro. Quantos sabiam disso? Levante a mão. Até que tem um grupinho que sabe. Então, eu vou fazer uma pergunta. Alguém trabalha direto ou indiretamente ligado à Universidade Federal? Levante a mão. Tem alguém? Professor, administrativo, aluno? Tem ninguém aqui hoje que estuda na Universidade Federal, não? Tem lá atrás. Então é muito importante que a gente comece a se inteirar disso para compartilhar com nossos familiares. Você tem nessa nova eleição pelo menos 2 chapas, uma em favor da pauta dos evangélicos e uma contra, e a gente vai ficar sem fazer nada? Às vezes você conhece algum professor, conhece alguém da administração, algum aluno na tua família. A gente precisa conscientizar essas pessoas desses acontecimentos. E eu quero lembrar também que o mês de outubro é mês do aniversário da igreja. E com exceção do primeiro domingo pela manhã, nós vamos realizar batismos todos os domingos pela manhã. Entenderam? Então, ao invés de a gente fazer um dia só, com aquele tumulto, nós vamos fazer todos os domingos, até o 2º domingo de novembro, quando a gente de fato vai celebrar o aniversário da igreja. Vai ser a consagração do pastor Barreto. O Barreto já é pastor da igreja, mas ele vai ser consagrado como pastor da denominação em todo o Brasil, como já foram o pastor Peterson, o pastor João Marcos, o pastor Samuel. Então, vai ser um dia muito significativo aquele dia. Queremos ter todas as nossas igrejas satélites presentes aqui no 2º domingo de novembro, mas em outubro, cada igreja satélite vai estar fazendo os seus batismos, e a gente precisa estar presente e convidar pessoas, amados. Porque eu entendo assim, que se você vem à igreja, é porque Deus tem falado contigo, você tem se sentido bem no ambiente. Por que não convidar alguém para vir com você?
porque a gente perdeu a sensibilidade da evangelização. A gente acha que a gente vindo já é bom demais, né? Não, vir é compromisso. Agora, trazer alguém é desafio que a gente deve ter. Então, eu quero deixar com vocês esse apelo. E dizer por último, que nós vamos fazer uma vigília de oração aqui, sem ser essa sexta agora. Toda sexta a gente tem orado aqui às 18 horas. Mas na outra sexta, que a gente vai começar o mês de aniversário, a oração vai começar às 18, mas vai até 22 horas. Então, aqueles que não podem chegar às 18, pode chegar às 19, pode chegar às 20, pode chegar às 21 horas. Eu quero contar com vocês. E para encerrar mesmo essa parte, dia 8 de novembro, nós vamos ter um culto evangelístico. Marca na tua agenda aí. O 8 de novembro é uma quarta-feira. Estou trazendo um pastor dos Estados Unidos, de Orlando, que vai vir pregar aqui, vai fazer o lançamento de um livro. Nós vamos inaugurar, inclusive antes disso, a nossa livraria. Mas é um dia de evangelização. E evangelização precisa de que cada membro se comprometa em trazer uma pessoa. Por isso, nós estamos denominando aquele culto com o nome que eu estou dando ao ministério que eu estou fundando. 1+1. Ministério 1+1. Porque eu tenho treinado pessoas em várias partes do Brasil e até fora do Brasil sobre como uma pessoa ganhar mais uma pessoa, e Deus então me deu esse nome, 1+1. E você tem o desafio durante o ano de ganhar pelo menos mais uma pessoa para Cristo. Durante o ano é o máximo, porque a gente pode fazer isso em muito menos tempo, não é? Basta a gente aplicar aquilo que a gente vai ver hoje na mensagem aqui, que eu quero introduzir sobre o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O poder do Evangelho. Quantos estavam aqui no domingo à noite passado? Levante a mão. Um grupo, mas não todos, não é? Nós falamos sobre parte deste capítulo 17, o poder do Evangelho. Olha o que diz o texto a partir do verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Paulo não perdia a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Onde ele chegava, ele procurava uma sinagoga. Sinagoga era o lugar onde os judeus que não criam em Cristo, mas se reuniam. E isto mostra para mim que às vezes dentro da igreja é também um lugar da gente evangelizar pessoas que vêm à igreja, mas sem um conhecimento claro a respeito de Jesus Cristo. E Paulo não perdia esta oportunidade. Em Tessalônica, ele entrou numa sinagoga e durante 3 sábados discutia com eles a respeito do Evangelho. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, veja bem, hoje nós temos só que compartilhar o Evangelho, porque as pessoas já têm uma noção de quem é Jesus. Naquela época não, eles tinham que provar quem era Jesus. Tinha que provar que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Tinha que provar que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Tinha que provar que ele foi assunto ao céu, que ele subiu para o céu.
Hoje as pessoas, por mais incrédulas que sejam, elas têm noção de tudo isso, mas nós temos o dever de compartilhar o Evangelho. Continuando, e dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, e não poucas mulheres de alta posição, numa dificuldade tremenda, quando o paganismo dominava, o paganismo tomava conta, Paulo os persuadia. Paulo é um grande exemplo para nós, amados. Nós temos que persuadir as pessoas de que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, de que está vivo no céu e que um dia vai voltar, amados. Nós não podemos ser testemunhas secretas de Cristo, não. Ninguém fica sabendo que você é crente. E outra coisa, se você pegar o traquejo para falar de Jesus, você vai falar com naturalidade. Vai compartilhar com Jesus a todo momento. A igreja perdeu o traquejo. A gente precisa de uma reforma interna. Voltar aos princípios do Evangelho, que não é o que a maioria faz. Vira a igreja e embora para casa. Eu, quando perguntei quantos estiveram aqui domingo à noite, eu ia fazer uma covardia. Que eu ia dizer assim: quantos podem vir aqui em 2 minutos resumir o que eu preguei domingo à noite? Responda de si para si mesmo. Você que veio domingo à noite, resumiria, não vou chamar para vir aqui à frente, mas você resumiria o que eu preguei domingo à noite aqui? Esse é um desafio que nós temos, porque se você assiste uma palestra, se você participa de uma aula e você não é capaz de resumir na semana seguinte o que você ouviu, você não aprendeu nada. E se não aprendeu nada, não tem como colocar em prática o que você não aprendeu. Então fica esse desafio. Paulo, numa situação dificílima, mas ele cria no poder do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso ele pregava, porque quando a gente não prega, parece que a gente não acredita que o Evangelho é poder para mudar a vida das pessoas. E como consequência, olha o que diz a partir do verso 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas. Jason que se converteu lá, e ele os levou para dentro de casa. Mas aquele povo insatisfeito fez um tumulto, achando que Paulo e Silas estavam lá na casa de Jason, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Iam dar uma escovada neles, não é? Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Eu pergunto, qual alvoroço que a gente tem causado? Qual o barulho que a gente tem feito? Não dentro do templo, lá fora. Esses que têm alvoroçado o mundo, virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Estão criando maior barulho aqui. Por quê? Estava levando uma mensagem que transformava a vida das pessoas. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem de poder, amados. Por isso a gente não pode ficar intimidado. E olha, eles estavam debaixo de perseguição.
debaixo de afronta. Eles levaram Jason, acusando de ter recebido Paulo em casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Essa era a pregação. O rei dos reis chegou. O reino dos céus desceu à terra. E eles não entendiam nada, eram pagãos, achavam que Paulo estava pregando que outro rei assumiria o lugar de César. Logo que anoiteceu, os irmãos esconderam Paulo e Silas. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando, chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Olha bem, tem crente hoje que não gosta de igreja, né? Paulo não podia vir a uma sinagoga. A minha esposa fica impressionada comigo, que às vezes a gente viaja de férias, e eu passo na porta da igreja, paro, vamos lá visitar essa igreja. Tiro foto das igrejas, e se tiver culto, é aí que eu não perco mesmo. Crente é igual peixe, tem que amar a igreja igual o peixe ama a água. Não pode ser diferente, porque tem muito crente que não gosta de igreja, acha que é perda de tempo, não é verdade? Que não precisa estar presente. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu até falei com a minha esposa, eu estou chegando perto da aposentadoria, então vou viajar, vou começar a passar o cajado. Ela virou para mim rindo e disse: você acha que vai aguentar? Você acha que vai aguentar? Em outras palavras, sem estar na igreja constantemente? Paulo chega a Bereia, vai para uma sinagoga. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quando chegaram em Bereia, não só ouviam Paulo, mas iam examinar as Escrituras, na lei, não é? Para ver se tudo que Paulo estava dizendo conferia com o texto sagrado. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Os gregos eram pagãos. Quando fala muitas mulheres nobres, mulheres da alta sociedade, homens da alta sociedade, gravem a frase que eu vou dizer para vocês. As pessoas estão ansiando por alguma mensagem, e elas vão receber alguma mensagem. A pergunta é a seguinte: quem vai chegar primeiro com a mensagem? Nós estamos chegando onde as pessoas estão com a mensagem? Se nós não formos, o macumbeiro vai, o espírita vai, o mormon vai, o adventista vai, e vai por aí afora. Nós não estamos chegando. As pessoas estão ansiando por uma mensagem, ouvir uma mensagem. Nós temos que ser os portadores dessa mensagem, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa. Eu estava lendo esta semana a história de uma pessoa que era ateu, se dizia ateu. E era um professor universitário. E tinha uma aluna crente que estudava com ele. E aquela aluna crente começou a chamar a atenção dele, porque as melhores notas eram dela. As melhores notas eram dela. Sempre que podia, ela falava de Jesus com ele. Quando terminou o curso, ela deu uma Bíblia de presente para ele com uma dedicatória. Como ateu, ele colocou aquela Bíblia de lado. Mas teve um problema sério num acidente e quase perdeu a vida. E no hospital, por alguma razão, ele disse: eu ganhei uma Bíblia de presente, eu estou tendo tempo, traga aqui para eu ler. Leu a Bíblia e se converteu ao lado de Jesus. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus.
que nós não podemos é nos calar, é não compartilhar o evangelho. Se é bom para mim, eu quero para o outro, amado. Se alguém descobrir um remédio para calvície, eu vou ficar doido para saber que remédio é esse. E comigo vai uma galera, né, Celso? Hein? Agora o cara descobre, cabelinho nascendo, bonitinho, ó, boca de siri, não fala para ninguém. A hora que a gente descobrir, vai dar um couro nele ou não? Vai dar um couro. Meu irmão, você está sabendo e não compartilhou? Agora, e quando chegar no inferno, aquela galera, parente teu, amigo teu, ah, tu foi salvo, né? Muito bem, e não compartilhou? Eu não sei o que Deus vai arrumar com a gente, não. E olha lá, se muitos não vão ficar de fora também, achando que estão dentro. Quem tem uma experiência com Jesus, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, diz como Paulo: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Você tem visto o que Deus tem feito, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas de enfermidade grave, pessoas sendo libertas da droga, da cocaína, pessoas saindo do mundo do crime. Você tem visto. Você tem ouvido na igreja incessantemente. A gente não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido, amados. E nós vemos isso nas Escrituras. Quantos homens gregos receberam Jesus? Quantas mulheres gregas de importante posição na sociedade? Verso 13: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, para os bereanos, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando a multidão. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Estavam debaixo de perseguição, amados. Se nós, em tempo de paz, a gente já não age muito, e se tiver uma forte perseguição? Vocês não podem mais ler a Bíblia em lugar nenhum. Vocês não podem mais ir ao templo. Vocês não podem mais falar de Jesus. O que a gente vai fazer? Até que eu queria falar, pastor, mas agora não pode, né, e tal, né? Fica numa situação até confortável? Ou você vai se dispor a pagar o preço que eles pagaram? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não importa as ameaças, os açoites, as prisões ou até mesmo a perda da vida. É isso que eu vejo na vida desses homens. Eles saíam escondidos de um lugar para o outro, chegava no outro, o mesmo problema, e ia para o outro, e ó, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Volto ao verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo eram os discípulos de Paulo. Paulo estava ensinando-os, e eles aprenderam corretamente. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas. Olha como é que ele chegou em Atenas. Ele chegou mais ou menos fugido, lá de Tessalônica. Passou um tempo em Bereia. Agora, fugido, ele chega até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Quando eu estava lendo esse texto, eu imaginei a dificuldade que eles estavam até para sair do local. Estavam escondidos, não podiam ser vistos, senão podiam ser linchados, podiam ser presos, açoitados. Por isso Paulo diz que saiu sozinho e deu orientação para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles quem? Timóteo e Silas.
Verso 16: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Atenas, capital da Grécia, era um local dos grandes filósofos que o mundo já conheceu. Um centro do saber. Os maiores filósofos do mundo, eles saíram da Grécia, até desde os chamados pré-socráticos, antes de Sócrates, passando pela maioria dos pós-socráticos. Até mesmo alguns filósofos romanos iam para a Grécia, lá era o berço do saber. E isto nos revela que muito conhecimento necessariamente não significa que a pessoa tenha conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus que eles tinham era quase zero, aproximado de zero. E os filósofos em Atenas, o próprio nome de Atenas é nome de uma deusa, Atena. E tinha o seu grande templo lá, como inúmeros outros grandes templos em Atenas. Porque era um povo politeísta, era um povo pagão. Tem ambiente pior do que este para se pregar o evangelho? Seria a mesma coisa que você fosse para o Japão pregar o evangelho, onde se crê no budismo, ou ir para a Índia pregar o evangelho, onde crê no hinduísmo. Eles tinham tantos deuses e pregavam o evangelho. Hoje no nosso país há uma consciência de que existe um Deus, existe o Senhor Jesus Cristo. Poucos são aqueles que se consideram ateus. E por que nós anunciamos tão pouco esse evangelho? O que está nos faltando? O maior milagre, mais do que uma cura de alguém cego, de alguém com câncer, de alguém aleijado, o maior milagre é o milagre da salvação de uma pessoa perdida, amados. Pessoa que está indo para o inferno, para a perdição eterna. Nós temos que ter essa consciência. Se tem alguém doente, a gente traz para a igreja para orar, para a pessoa ficar curado. Se tem alguém demoniado, a gente traz para a igreja para a pessoa ficar liberta. Mas e a pessoa que está perdida e que está indo para o inferno? Vamos pensar com seriedade nisso. Alguém me dá uma água aí? Então, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Alguns comentaristas chegam a dizer que tinha mais ídolo do que gente. Na Grécia se chamava de totem, os ídolos. Cada um tinha um totem protetor. Por isso discutia na sinagoga com os judeus, com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Vocês sabem que a Grécia é o berço também da democracia, não é? Por isso que a palavra igreja, obrigado. Desde domingo que eu estou ruim da voz, não sei o que aconteceu comigo. E não é gripe não, é uma alergia que eu tenho. Vejam bem. O apóstolo Paulo ia na sinagoga, discutia com os judeus, com os gregos, que tinham o temor de Deus, porque eles tinham o temor de Deus.
Mas que Deus? Por isso eu preguei domingo à noite. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é o teu Deus? Talvez seja essa a mensagem de domingo próximo. Qual é o teu Deus? Quem é Deus é uma coisa, é uma definição de Deus, que um grande teólogo chamado Langston define dizendo: Deus é um ser perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige e governa tudo. Isso é uma definição de um teólogo chamado Langston, que os seminaristas estudam. Mas é uma definição. Agora, qual o teu pensamento sobre Deus? E quem é o teu Deus? Que a compreensão que eu tenho às vezes é que muitas pessoas têm uma visão de Deus completamente pagã. Completamente pagã. Quando oram para Deus, não tem imagem, mas formam uma imagem na cabeça. Ou Deus está sentado num trono, Jesus está do lado, né? Cabelo branco, todo de branco. É um Deus pagão. Até porque, se a tua mente limitada como a minha definir Deus, Ele não é Deus. Deu para você entender ou não? Se você pensa em Deus como Ele é, Ele não é Deus. Se você pensa que Ele está em algum lugar, Ele não é Deus. Porque nunca subiu ao pensamento do ser humano. É por esta razão que quando Moisés, e eu não vou me delongar aqui porque devo ler esse texto de Moisés domingo, mas quando Moisés pergunta o nome dele, Moisés vinha de uma trajetória de paganismo. Ele sai do Egito, o Egito pagão. Qual é a ideia de Moisés? No Egito também tinha um monte de Deus, quer dizer, eu vou chegar lá no Egito, qual que é o teu nome? É mais um Deus, não é? A visão de Moisés era pagã. E Deus diz: não sou como um Deus que você conhece, não tenho nome, eu sou. Eu sou. Eu sou para você significa o quê? Os teólogos definem que esse eu sou, que não tem nem sentido, por isso para os judeus Deus não tem nome. Deus não tem nome, a gente tributa a Ele Deus Jeová, mas na verdade esse Jeová não é um nome, é uma junção de letras, porque Ele não pode ser denominado, Ele não é um ser. Para muitos Deus é um ser humano elevado a uma categoria de Deus. Se pensa assim, não é Deus. Então alguém diz que a definição de Deus que a gente podia ter seria um sopro. Como é que você define um sopro? É por isso que lá no Gênesis você vai entender quando a Bíblia diz que Deus, para o homem se tornar alma vivente, Ele soprou. E a palavra espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, no hebraico, significa exatamente o quê? Sopro. Sopro. Então Deus não pode ser definido. E tanto os pagãos, gregos, como os de Tessalônica, o de Bereia, eles tinham muitos deuses e os denominava. Por esta razão, que o texto continua e diz assim, verso 17: por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Atenas, quando se fala em praça,
não é como as nossas hoje, praça onde você se assenta num banco e etc. Mas a praça da cidade era o lugar dos debates, onde os filósofos ficavam debatendo. Por isso Jesus tirou a palavra igreja do grego, eclésia ou eclesia, quer dizer, aqueles que são chamados para discutir os problemas da cidade e dar resposta. É isso que é a igreja. Nós nos juntamos para discutir os assuntos e dar resposta para a sociedade. E bom seria se a gente tivesse o costume dos gregos. Eles se reuniam na praça e ficavam debatendo. Você vai aqui na Alfield, você vai ver gente discutindo política, você vai ver gente discutindo jogo de futebol, você vai ver gente discutindo outras coisas lá, né? Porque eles ficam jogando baralho, carta, etc. Mas cadê o grupo daqueles que estão discutindo o Evangelho de Jesus? Não podia ter alguém ou alguns com iniciativa, vamos nos reunir lá na Alfield, e nós todo dia, 5 da tarde, quando sair do trabalho, vamos tomar um café e ficar falando de coisa de Deus. E é isso que Paulo fazia. E aí aqueles filósofos chegavam e continuavam debatendo sobre o que Paulo estava pregando. Mas não dá tempo da gente continuar, não é? Olha o que diz o verso 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Os epicureus surgiram há mais de 300 anos antes de Cristo. E significa que este nome epicureu, porque Epicúreo, ele foi o que iniciou esta filosofia a respeito de Deus. E segundo os epicureus, eles criam o quê? Não que existisse um Deus, mas eles criam numa força pessoal. E se existisse um Deus, ele tinha criado tudo e vazou. Deixou o ser humano à deriva. No entanto, o ser humano tem que procurar o seu prazer. Porque morreu, acabou. Não tem esse negócio de Jesus, não tem esse negócio de ressurreição, não tem esse negócio de vida eterna. Você já viu que tem muita gente com esse pensamento nos dias de hoje? Vamos viver, nos alegrar e comer, porque amanhã vamos morrer. Acabou. Não é propriamente um hedonismo, não é? A busca do prazer pelo prazer. Mas o ser humano como tal precisa buscar prazer em tudo que puder, porque acabou, essa vida acabou. Era a crença deles. Já nós vemos aqui não só os epicureus, mas os estoicos. Já falei bastante aqui sobre o estoicismo, como surgiu o estoicismo, também há mais de 300 anos antes de Cristo, quando o Império Medo-Persa, o Império Grego ainda dominava. E qual o pensamento central do estoicismo? Que na verdade Deus está dentro de você. Mas não existe esse Deus fora de você. E o conhecimento, através do conhecimento, você vai alcançar a perfeição. E não existe nada do que nós pregamos, de ressurreição, de céu ou de qualquer coisa. Mas você precisa desenvolver o conhecimento. O Deus é o Logos, como eu já falei aqui para vocês. E nos dias de Paulo, esses filósofos ainda tinham seus seguidores. Aliás, principalmente o estoicismo fez parte da vida de Paulo. Os estoicos defendiam essa tese. E Atenas era completamente pagã, que não adiantava Paulo chegar lá falando de Moisés, de Abraão, falando do Messias, não adiantava, eles não sabiam de nada disso.
eram pagãos. Por isso Paulo cita os filósofos. Eu sou um grande admirador das estratégias de Paulo. Ele deixou exemplo para a gente seguir. E alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Tagarela é o nome que a gente usa muito, né, para se referir à pessoa que fala sem sentido, né? Fica tá tagarelando. Mas sabe qual é o sentido de tagarela? Era um pássaro que pegava semente e ele ficava com aquela semente no bico, mastigando e jogava fora em algum lugar. Tagarelar significa isso. Falou, mas não deu em nada, jogou fora. Então estavam dizendo: esse cara está falando, mas falando ao vento. Não tem nenhum sentido. O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, olha bem o que os outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Eles não tinham nem noção. Quando Paulo fala de ressurreição, fala de Jesus, não tinha internet naquela época, né, gente? Não tinha carta. Carta tinha, mas levava meses para chegar. E eles não sabiam o que acontecia em Israel, sobre o Messias, sobre nada. Eles não tinham conhecimento algum. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A pregação de Paulo era esta, num contexto em que o paganismo dominava. Irmãos, se o evangelho é poder para curar, é poder para expulsar demônio, o evangelho é poder para salvar qualquer pessoa. O que está faltando é disposição de nossa parte para levar o evangelho. Levar o evangelho para quem não conhece. Porque se num tempo de tamanha perseguição, tamanha dificuldade, pessoas se renderam ao evangelho quando ouviram, imagine nos dias de hoje, que a gente tem todas as facilidades para anunciar o evangelho. Eu vou deixar para continuar, porque eu quero tirar do texto alguns detalhes muito importantes do que Paulo estava anunciando para aquele povo pagão, respondendo a todas as dúvidas que eles tinham, sem atacar a crença deles. Um dos maiores problemas que nós temos hoje: você vai pregar para alguém do evangelho, chega na casa de alguém, está cheio de imagens, cheio de ídolo. Aí a pessoa já chega dizendo assim: a gente tem que botar isso num saco aí, quebrar, jogar no rio, isso aí não vale nada e tal, você está crendo nisso? Falta de sabedoria. O apóstolo Paulo nos mostra, em momento algum ele atacou aquele paganismo, mas ele respondeu com a palavra de Deus. A gente não tem que atacar a religião de ninguém. A gente tem até que respeitar, mas a gente tem que mostrar que há uma resposta de Deus para a necessidade de qualquer pessoa. Que Deus possa nos dar encorajamento. Encorajamento. E que ao ouvir essa palavra, você saia daqui com esse desejo de compartilhar o evangelho com alguém. Eu ia contar uma experiência aqui, mas o tempo não nos permite mais. Vou deixar para um outro momento. As pessoas estão ansiando por ouvir a mensagem que só nós temos. Mas se nós nos calarmos, o Senhor diz: as pedras vão clamar, e as pedras já estão clamando. As pessoas estão ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui está a congregação, parte da congregação dos filhos de Deus. Eu gostaria, nós vamos ter os dízimos e as ofertas, mas gostaria que você ficasse de em pé, que eu quero terminar orando por você. Quem puder, levanta a tua mão para o Senhor nesta hora. Deus, em nome de Jesus, toca nessas mãos. Derrama uma bênção especial, Senhor.
Encha-nos do teu Espírito, dá-nos amor pelas almas perdidas, porque, Senhor, quantos estão indo para a perdição eterna, Senhor? Enquanto nós temos essa mensagem de salvação, nós somos porta-vozes da tua mensagem. O Senhor nos escolheu com esse propósito. Revista-nos do teu Espírito, Senhor, para compartilharmos esta mensagem com tantos quantos nós pudermos. Eu oro por cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que se encontra ao alcance da minha voz. Em nome de Jesus, Senhor, derrame uma porção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Encha-nos de encorajamento. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem assentar. Podem assentar. Vamos ter o momento dos dízimos e das ofertas. Glória a Deus, né, irmãos?